Então, olha só, meu povo, a gente tem aula hoje de estudos amazônicos, oitavo ano, e o nosso assunto, como vocês sabem, ou pelo menos deveriam saber, é um processo republicano aqui na Amazônia, mais especificamente aqui no nosso belíssimo e grandioso estado, o Pará. No entanto, eu andei pensando em uma paradinha e assim, como nós estamos vivendo um período tão diferente, onde as aulas são online, onde a gente não tem aquele acompanhamento mais de perto, mais sabe, mais ali juntinhos, eu resolvi, morri de minha língua, caramba, eu resolvi fazer uma espécie de revisão, uma pequenina revisão com vocês sobre esses assuntos, sobre o que a gente começou a ver desde lá do comecinho. Então, sendo assim, essa apostila aqui que eu estou usando, vocês vão receber também, é que ela ainda está passando por um pequeno ajuste, mas em breve vocês vão receber, tá bom? Então fiquem tranquilos porque vocês vão ter como acompanhar aí de casa. Mas, enquanto isso, vamos por aqui, tá? Mas aguarde que é só um pouquinhozinho, tá? Bem rapidinho. Ok, a gente está falando sobre a formação da República no Pará, mas antes de falar sobre como essa República foi, digamos, trazida para cá, para o nosso estado, a gente precisa fazer um pequeno apanhado histórico para entender esse processo, como foi que ele começou. É um processo que, na verdade, ele se inicia em outras partes do mundo e, por uma série de fatores, ele acaba culminando aqui também, no nosso país e automaticamente no nosso estado também. Porém, como eu disse, é preciso entender esse processo analisando ele como um processo global. Ah, sai, corona. Cadê meu álcool? Depois eu passo. Enfim, então bora lá, tá? O nosso texto ele começa falando esta pequenina frase aqui que no Brasil a proclamação da República foi resultado de um golpe militar. Sim, tá? Foi um golpe militar. Eu falei para vocês numa aula anterior a diferença disso, né? Oficialmente, o feriado, a data, esse evento, ele é conhecido como uma proclamação, né? A proclamação da República. Na verdade, proclamação é só um nome bonito para tentar dar uma disfarçada, porque foi um golpe, tá? Não foi uma revolução, como alguns quiseram fazer crer que fosse. Na verdade, foi um golpe porque, para falar assim de uma forma bem simples, a diferença básica entre golpe e revolução tá muito em quem está orquestrando esse evento, em quem está por trás dessa situação. Quando a gente fala de golpe, sobretudo um golpe militar, a gente fala uma espécie de um movimento interno, tá? É um movimento que é liderado por pessoas que normalmente fazem parte do poder, fazem parte do governo, têm altos cargos, nesse caso militares que possuem altas patentes, certo? A gente está falando de militares que possuem patentes elevadas, tipo generais, capitães, sabe? Gente que está ali numa patente mais alta e eles conseguem fazer com que o poder seja trocado, com que a pessoa que está governando seja retirada com base na força, com base na ameaça, com base na intimidação. E como eu disse, isso é um movimento interno, certo? Por pessoas que fazem parte do poder ou do governo e que ocupam grandes cargos, ou nesse caso militares, grandes patentes, certo? Quando nós falamos de revolução, a gente fala, na verdade, de um levante que geralmente vem das camadas mais baixas da população, ou seja, a população de modo geral, sobretudo a população mais pobre, é que se revolta e por isso que muita gente chama a revolução também de revolta, né? A população ela se revolta por conta ou de maus tratos ou de perseguição política, religiosa, enfim. E essa população acaba desculpa, às vezes pegando em armas e indo combater o governo e às vezes essa revolução ela é vitoriosa, às vezes não, às vezes ela vence por um tempo, mas enfim, o ponto é que ao falar de revolução a gente fala dessas participação popular mais efetiva. O golpe foi um golpe militar porque não houve participação popular. Na verdade, a população foi até pega de surpresa. Uma frase bem famosa que define esse momento é que o brasileiro ele dormiu numa monarquia e acordou numa república, porque foi tudo muito rápido, foi tudo assim muito, sabe, rápido.
Esta aqui é uma imagem, uma pintura de Benedito Calixto, feita em 1893. A proclamação da República foi em 15 de novembro de 1889. E o Benedito Calixto pintou isso aqui como se fosse assim. Duvido muito que tenha sido desse jeito. Normalmente essas pinturas elas são romantizadas, elas são, digamos, feitas para dar um tom heróico ao acontecimento, ao momento. Eu duvido que tenha sido assim realmente. Mas como não tem câmera, não tem nada naquela época que registre a imagem, a gente vai ter que ficar com esta versão aqui que eu não boto muita fé. Em todo caso, a gente vai falar um pouquinho sobre a República. A República ela surge ao redor do mundo de diferentes maneiras, né? Desde a Grécia Antiga, a gente já tinha a ideia de república, né? De Platão. Os romanos também tiveram uma república, né? Claro, cada um a seu modo. Então, república é um conceito que não é novo, é um conceito que ele vem se transformando com o passar dos anos. E o modelo brasileiro de república, na verdade, não é bem o modelo brasileiro, mas o modelo adotado no Brasil, ele foi baseado no modelo da República Francesa, né, que se inicia lá com a Revolução Francesa em 1789, se não estou enganado. E com base nesse modelo francês de república, a gente pegou uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V e aplicou aqui, tentando fazer os devidos ajustes, que nem, não saíram tão bons assim, mas enfim, foi o que rolou. Bem, como no Brasil, o Brasil e o mundo, na verdade, o mundo estava passando por um momento lá no final do século XIX para início do século XX de uma efervescência muito grande, era a virada de um novo século, né? Era um momento não só uma virada de século, mas uma virada assim de pensamento, de mentalidade. O mundo tentava ser mais moderno. O mundo vinha da famosa Idade das Trevas, né, onde foi uma idade bem complicada na questão científica, na questão moral, sobretudo. E agora o mundo queria se libertar disso e queria realmente mergulhar de cabeça na modernidade. Cada vez mais as invenções, a engenhosidade do ser humano sendo decisiva para melhorar a vida das pessoas. Por conta disso, essa efervescência de ideias, essa sede de viver e tudo mais, fez com que muita coisa no mundo mudasse, inclusive os modelos de governo. As monarquias ao redor do mundo começaram a não desaparecer, mas a perder força, certo? E cada vez estão com menos força. Por exemplo, hoje 2020, a gente sabe que existe rainha da Inglaterra, existe monarquias pela Europa, existe um imperador no Japão, existe monarquia no mundo ainda. Só que já não é mais como era antes. Antes, quando eu digo antes, eu falo séculos, né? Eu falo de séculos no passado. O rei ou a rainha, o imperador, ele tinha o poder total. Gente, desculpa, eu não sei o que é que me dá, cara. É só eu começar a gravar, me dá um negócio de ficar bocejando. Eu sei lá o que é isso. Deve ser sono atrasado. Enfim, o rei, o monarca, ele tinha um poder absoluto. Ele governava com mão de ferro e ele dizia que, olha, é isso e acabou. Ordem de rei não se discute, se cumpre. Hoje em dia, o rei ele não manda mais em praticamente nada. Isso via de regra, claro. Se você for falar, por exemplo, das monarquias nos países árabes, aí já é diferente. Lá ele manda até demais. Mas assim, na Europa, né, as monarquias elas existem ainda hoje, mas elas não têm nem sombra do poder que já tiveram. Na verdade, hoje em dia eles são apenas um símbolo de um passado, às vezes glorioso, às vezes nem tanto, né, desses países. E a família real hoje em dia ela é apenas um símbolo, ela não tem poder de decisão. Quem manda são políticos, até porque esses países, apesar de serem monarquias, eles estão mais para, entre aspas, repúblicas do que propriamente monarquias. Bom, esse processo de perda de poder da monarquia começou lá na Europa, sobretudo com a República Francesa e com a Revolução Francesa. Pouco a pouco, várias monarquias na Europa foram perdendo poder e essas ideias que estavam efervescendo na Europa chegaram aqui também. É bom lembrar que o Brasil era um império, ou seja, era uma monarquia, né? Nós tínhamos Dom Pedro I como o imperador, o primeiro imperador. Aí ele abdicou do trono e como o seu filho Dom Pedro II era muito novo para governar, o Brasil foi governado por um certo tempo por uma espécie de junta governativa, uma junta, um grupo, tem um nome, meu Deus, que eu tô, meu Deus, era pra eu saber, eu tô até com vergonha de falar isso aqui, mas
Foi a regência, lembrei. Regência. Regenkwa. Katy Perry mostra o corpo 5. O período regencial é como conhecemos o período intermediário que existiu entre o primeiro e o segundo reinado. Estende-se de 1831 a 1840. 9 anos foi iniciado após o imperador Dom Pedro I ter abdicado do trono em favor de seu filho no ano de 1831. Então, assim, nós tivemos Dom Pedro I, tivemos Dom Pedro II, e nesse período nós tivemos o período regencial, que o Brasil foi governado por um grupo de pessoas ali que estavam, digamos, guardando o poder para Dom Pedro II enquanto este tivesse idade suficiente. Bem, então Dom Pedro II governou por muito tempo, porém as ideias de república começaram a ferver, começaram a chegar no Brasil e começaram a crescer de uma forma que, dado momento, foi impossível segurar, até que no dia 15 de novembro de 1889 veio a proclamação da República e automaticamente a troca não só de nome do governo, mas de tipo de governo. Foi uma troca geral mesmo. Aqui mais no caso da República Francesa, a pintura de Eugène Delacroix. Meu francês está, ó. Liderando o povo, sabe? A gente vai ver que essas ideias de república na França, pô, a mulher tá com os peitos de fora aí, que não tem mais respeito por nada, eita. A gente vai ver que essas ideias, elas foram muito mesmo, digamos, baseadas nos ideais franceses, sobretudo aqueles que foram, digamos, a bandeira da Revolução Francesa, né? Os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, que deram base a essa Declaração dos Direitos do Homem, que é, digamos assim, o que foi o texto base que a ONU utilizou para formar a Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, essas ideias que foram propagadas, que foram iniciadas e propagadas a partir da França, elas chegaram aqui com muita força e, basicamente, elas eram pautadas em ideias positivistas e iluministas. Tá? O positivismo e o iluminismo eram duas correntes de pensamento que existiam na Europa que iriam contrapor as ideias que estavam na Idade Média, né? Que nessa mesma Europa. Se você botar aqui, por exemplo, positivismo, para ver o que aparece aqui. Vamos. Tema criado por Augusto Comte, que se propõe a ordenar as ciências experimentais, considerando-as um modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento das especulações metafísicas ou teológicas. Tá? Então, quando a gente fala em positivismo, a gente fala basicamente do uso das ciências, o uso da razão. Antes e agora vamos aqui de iluminismo. Iluminismo. Já o iluminismo é um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França nos séculos 17 e 18. Nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem às ideias de liberdade política e econômica defendidas pela burguesia. A gente tem que entender que a burguesia era uma classe que crescia muito. Quem era a burguesia? Os comerciantes, basicamente, banqueiros. E eles eram uma classe que estava crescendo tanto que começou a incomodar as classes dominantes da época, que eram quem? A monarquia, né, a nobreza e o próprio clero. Tá? Com base nisso, as ideias iluministas foram crescendo porque os burgueses tinham muito dinheiro já, né, já estavam cheios da grana, e eles queriam também fazer valer essas ideias, eles queriam ter voz. Com base nisso, surge o iluminismo, que acaba se juntando com o positivismo, os dois formam quase que uma coisa só, no seguinte sentido: eles defendiam o uso da razão, defendiam a ciência, defendiam a separação da igreja do Estado, ou seja, igreja cuide das questões religiosas, Estado, governo cuide das questões do Estado. Antes essas coisas elas eram muito unidas, a igreja ela dava palpite demais na administração do Estado, o que fez com que a igreja, por exemplo, ficasse bilionária durante a Idade Média, tanto é que nesse período a igreja católica ela chegou a ser dona de 1/3 das terras da Europa. Cara, isso é muita coisa. Assim. Se você pegar o continente europeu todinho e dividir ele em 3 partes, uma dessas 3 partes pertencia à Igreja Católica. É muita coisa, muita grana mesmo. Então, essa separação ela ajudaria, segundo essas ideias iluministas e positivistas, a fazer com que o governo fosse reorganizado e pudesse de fato ser um governo mais
um governo melhor, um governo que desse mais atenção, por exemplo, ao povo, tá? Que era também uma dessas bandeiras positivistas e iluministas. Eles pregavam, por exemplo, também a questão do caráter. Você tem que ser honesto, você tem que ser trabalhador, você tem que ser uma pessoa ali que está, de fato, empenhada em melhorar como ser humano e melhorar também o seu país por conta dessa sua melhora. Quer dizer, se eu melhoro a mim mesmo, eu acabo melhorando os que estão ao meu redor e ao fazer e nesse processo eu acabo melhorando o meu país também. Então a melhora do meu país depende da minha melhora enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto cidadão, tá? Então essas ideias, tanto as positivistas quanto as iluministas, elas embasaram, sobretudo da Terceira República Francesa, e automaticamente embasaram a ideia de república que chegou aqui no Brasil, tá? Tá aqui, ó. Antidogmático, o iluminismo ele é antidogmático, ou seja, ele não se prende a essas ideias de explicação pela questão religiosa, né? A valorização da razão, ou seja, eu tenho que pensar, eu tenho que entender, eu tenho que começar a me entender como gente, como ser humano, como ser pensante, para a partir daí, como eu disse, melhorar o meu país, enfim, tá? A valorização da ciência, ou seja, deixar de acreditar que as coisas acontecem simples e puramente porque é assim mesmo, porque Deus quis, e buscar explicação para esses fatos. Crença nas leis naturais, ou seja, acreditar que de fato a natureza ela tem poder, mas ela pode ser compreendida, ela pode ser até, entre aspas, dominada pelo ser humano. Eram críticos do absolutismo. O absolutismo era o fato do caso do rei, do imperador, a rainha, a nobreza de modo geral ter o poder total nas mãos, ou seja, eles tinham um poder absoluto, eles mandavam em tudo, tudo mesmo. Então, os iluministas eles eram contra essas ideias. Críticos do despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido é o seguinte: quando a gente fala dos absolutistas, eles mandavam em tudo, ponto final. Aí, quando eles perceberam que esse negócio não estava pegando bem, eles disseram assim: eu acho que eu não vou mandar mais em tudo, eu acho que eu vou abrir mão um pouquinho do poder, eu vou descentralizar o poder da minha mão, eu vou dividir o poder para que eu não fique mandando só eu, beleza assim? Só que na prática, ele mandava sozinho, então esse despotismo esclarecido, na verdade, ele era uma espécie de fake, certo? Porque na teoria o poder ele não ia estar tão concentrado na mão do rei, mas na prática estava. Então, dava na mesa. Críticos à Igreja Católica, já expliquei porquê. E a defesa da liberdade, sobretudo a defesa da liberdade de pensamento, a defesa, esse óculos, defesa política. Merda. Foi mal. Essa defesa de liberdade, essa defesa de poder falar o que quiser dizer, poder se manifestar politicamente, poder criticar, por exemplo, o governante. Tudo isso eram ideias defendidas pelos iluministas. E o positivismo está aqui. Foi o que eu li agora há pouco para vocês. Tá? Falando sobre essas pequeninas questões. Ok? Pois é. Nesse processo de construção de um novo ideal republicano aqui no Brasil, muitas críticas foram feitas à monarquia, sobretudo a que mais se utilizava era que a monarquia representava o retrógrado, o atrasado, representava, digamos, uma ideia de ultrapassada de como fazer as coisas. E a república significaria esse novo, essa novidade, né, o moderno. A república iria trazer, digamos, uma nova esperança, sobretudo até para as populações pobres. Deixa eu tirar esta bosta daqui que isso fica atrapalhando. Pronto. Sobretudo para as populações pobres que agora, segundo os ideais republicanos, teriam vez, teriam voz, teriam chance de ser ouvidos em seus anseios, em suas necessidades. Isso tudo foi papo furado, que na verdade continuaram sendo ignorados, continuaram sendo desprezados, e para os pobres não mudou muita coisa. Tá? Mudou só quem explorava, mas a exploração permaneceu, então que melhora foi essa? E essa modernidade que seria, digamos, trazida para cá pela República, ela se baseia nessa questão da ciência, né, que era a base do positivismo, do iluminismo, que nós já falamos aqui para vocês, tá bom? Então bora falar dessa República aqui no Brasil, né? Ela foi aqui isso aqui é uma charge de um jornal, um cartoon de um jornal da época, não da Revista Ilustrada, tá aqui.
na Revista Ilustrada, que era uma publicação da imprensa da época. E essa publicação ela mostra aqui, ó, a coroa sendo trazida para cá, para Mariane, que é um dos símbolos da República, né? Aqui o Marechal Deodoro da Fonseca, como que foi o primeiro presidente republicano, né? E a espada simbolizando a força e tal. E a coroa sendo dada de bandeja para ela, agora tipo como se fosse uma espécie de passagem de poder, né? A monarquia se rendendo à república. Tá? Então isso aqui é cheio de um simbolismo. A bandeira do Brasil, aqui os militares, todos enfileirados, com seus uniformes bonitos, representando a ordem, né? Inclusive, o lance até da ordem e progresso na bandeira brasileira são duas ideias, são duas, como posso dizer, dois conceitos, não sei, dois princípios que estão ali muito, mas muito ligados mesmo a uma questão positivista e iluminista, ok? E como, meu Deus, como o povo não estava entendendo, não teve nem tempo de entender exatamente o que aconteceu, uma das formas de legitimar isso foi através dessa própria apatia, né? O povo foi meio que sendo, não digo enganado, mas foi sendo levado na conversa, de certa forma, e foi aceitando essa mudança, até porque muitos deles na verdade, foram enganados com essa possibilidade de melhora de vida que não chegou. E nem. Ah, houve, antes da proclamação no dia 15 de novembro de 1889, teve uma tentativa de proclamação da República em 1817, lá em Pernambuco. Essa revolução ela foi esmagada pelo Império, mas já teve ali uma espécie de, como é que eu posso dizer, de ensaio, tá, para essa revolução, essa proclamação, esse golpe, tá, que foi dado aqui. Então, nós temos aqui o Império agora sai de cena, o golpe militar entra e quem vem para o seu lugar é a República. E quando isso acontece, cara, automaticamente a gente tem uma mudança geral. Uma mudança geral mesmo, por quê? Porque, na verdade, a única coisa que não mudou foi a exploração das camadas mais pobres, certo? Mas o resto mudou. Mudou quem mandava, mudou como mandava, mudou também, digamos, as relações comerciais com outros países. Tudo mudou. Porque, por exemplo, o Brasil ele sempre foi muito ligado a Portugal. A partir de agora, o Brasil ele passa a ter uma ligação um pouquinho maior, por exemplo, com a Inglaterra, que financiou em parte nesse golpe militar, que financiou uma série de questões, a própria libertação dos escravos. Era uma das bandeiras republicanas que eram definidas pelos ingleses também, mas não porque os ingleses fossem bonzinhos, longe disso. Os ingleses, na verdade, eles tinham interesses comerciais. Se você é escravo e trabalha como escravo, você não recebe. Se você não recebe, você não compra nada. Agora, se você trabalha e recebe um salário, mesmo que for pouco, você vai gastar esse salário comprando alguma coisa. Essa coisa quem vende? Eu. Obviamente, então que para mim é muito melhor que você receba e compre de mim, mesmo que seja pouco, do que você de repente não comprar nada e eu ficar com meu produto parado. Então, a estratégia inglesa de pôr fim à escravidão aqui no Brasil estava baseada nessas ideias econômicas e não ideias humanitárias, nada disso, tá? E a República chega no Pará. A República, quando chega no Pará, é bom te lembrar que o Pará está vivendo nesse momento a Belle Époque, certo? Aqui a gente está vivendo o auge da produção da borracha, então essa Belle Époque, essa efervescência de ideias, a própria Belle Époque ela é do francês, né? Bela Época. Na França, em outros locais da Europa também, mas na França a Belle Époque ela está revolucionando a cidade de Paris, sobretudo, porque lá está acontecendo uma melhoria, um embelezamento, uma questão de luxo nas cidades, em Paris principalmente, né, como eu disse, que fez com que a cidade se tornasse muito, muito bonita. A cidade das luzes, né? A Torre Eiffel, uma série de melhorias na cidade, cara. E Paris virou um dos centros do mundo nesse momento. Automaticamente, como aqui em Belém e Manaus tinha muito dinheiro, tudo bem que concentrado na mão de poucas pessoas, mas tinha pessoas que tinham muito dinheiro por conta da borracha, automaticamente a Belle Époque também vem para cá, começa assim, um processo de embelezamento da cidade de Belém e Manaus também. E junto com essas ideias da Belle Époque também vieram as ideias da República, né, de República. Com isso, as pessoas começaram então a propagar essas ideias nos jornais, na imprensa, certo? Fazendo uso
do seu poder aquisitivo, né, eles compravam jornais, faziam jornais para expor nesses jornais das suas ideias. Normalmente eram ideias contra a república, contra a monarquia, criticando a monarquia e exaltando a república. É verdade que também tinha gente que tinha jornal e que defendia a monarquia e atacava a república. Então, na verdade, nós vimos ali uma espécie de guerra na imprensa, cada um defendendo seu lado. Tipo, ninguém se importou com o povo. Na verdade, eles queriam apenas ou se manter no poder ou entrar para o poder retirando aquele que estava. Quando a república foi proclamada, ela na verdade mudou, ela significou uma mudança de poder, porque quem queria a república, quem pediu a república, na verdade não estava nem aí para essas questões como é que eu posso dizer? Essas questões de preocupação com o povo, de preocupação com a população. Na verdade, eles queriam apenas, e tão somente apenas, o poder pelo poder. Eles não estavam com esse papo de que melhorar, de querer assim, nada disso. Eles queriam o poder, ou seja, era um discurso para fora, mas por dentro que eles queriam, eu quero ser quem manda, eu quero ser aquele que diz, olha, vai fazer isso e acabou, tá? Então, a gente percebe que na verdade tem muita hipocrisia. Enfim, a hipocrisia, né, como diz o meme. Ah, nós tivemos aqui, isso aqui é um monumento que fica na Praça da República, significa essa mudança, né? Um monumento que vem para lembrar. A gente vai falar em outro momento sobre a questão das ruas, das datas, a criação de heróis, né? Os mitos da República, como as pessoas viram heróis e vilões dependendo de quem conta a história, dependendo de quem está interessado. Mais uma cuspeta de fora. Pensar não consigo, não dava para usar um vestido, uma blusa, um top que fosse. Ei, lasqueira, tá? E com base nisso nós tivemos então o surgimento de algumas lideranças políticas muito importantes aqui. Essa é uma delas, José Paz de Carvalho, nós vamos ver outros também, Justo Sherman, Lauro Sodré, enfim, foram caras que foram muito importantes nesse processo republicano aqui no nosso estado, ok? As elites, claro, elas queriam. Tá ficando. Não, tá ficando grande o texto, o vídeo já está em 27 minutos. Eu vou tentar dar uma resumida. As elites, obviamente, elas queriam essa modificação porque as elites que não faziam parte da monarquia, não faziam parte da corte, elas se viam afastadas do local onde se tomavam as decisões, eles se viam afastados da tomada de decisão, por assim dizer, e obviamente isso não agradava a eles. Logo, se mudasse o governo, se mudasse de monarquia para república, essas pessoas poderiam estar ali entre os que mandavam e isso, claro, para eles era muito agradável. Portanto, as elites paraenses elas foram total e completamente favoráveis à implantação da república aqui. Uma das formas que eles utilizaram após a república já estar proclamada foi as escolas para tentar incutir na mente das pessoas que a república era boa e a monarquia era ruim. Ou seja, a gente fala de hoje escola sem partido, a gente fala de uma série de coisas que não pode ter intervenção política nas escolas. De fato, não pode mesmo. As escolas elas têm que ser um local não neutro, porque isso não existe, tá? Não existe neutralidade, mas ela tem que ser um local onde você coloque todas as visões, tá? Você não pode, na verdade, focar apenas em uma visão e dizer, olha, esta é correta e todo o resto está errado. Esta visão política é certa, essa não presta. E na verdade o que queria assim naquela época era isso, que fosse feita uma espécie de lavagem cerebral nas crianças, sobretudo nas crianças, né, para que essas crianças desde cedo começassem a acreditar que a república era boa e a monarquia era ruim, que a república era moderna e a monarquia era atrasada, que a república respeitava os direitos e a monarquia não. Okay? E isso foi um projeto criado por esses republicanos, desculpe, para que essas crianças elas pudessem desde cedo estar com essa ideia bem presa, bem formada em sua cabeça. Então reformaram os programas de ensino, começaram a colocar novas matérias, novos conteúdos, e esses aqui são alguns dos felizes formandos que já vêm com esse ideal de república desde pequeno das suas escolas, tá? E isso em todas as camadas, desde o ensino fundamental, desde do início, né, até a universidade, né? A ideia de república ela tinha que ser apresentada com força mesmo para que não houvesse chance de haver
mudança de governo, enfim, algum tipo de descontentamento, né? Tinha que ser república e ponto final, certo? Essa aqui é uma imagem do Liceu Paraense, que agora é o Paz de Carvalho. Fica lá no centro de Belém, perto do comércio. Quem já andou por lá, é um prédio bem antigo, bem bonito até, tá? Bom, gente, basicamente isso aqui a gente ainda vai falar em outro momento. Essa aqui foi uma revisãozinha, a gente está, na verdade, obviamente, se revisão, né? Revendo alguns pontos que talvez não tenham ficado bem entendidos. E eu espero que tenha ficado esclarecido agora. Porém, se não for o caso, se ainda tiver dúvidas, por favor, perguntem ou no grupo ou no PV. E eu vou ter o prazer de ajudar vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Beijinho e tchau, tchau.